Olá, meu nome é Isaac e eu vim aqui te explicar por qual motivo o dólar sobe ou desce. A variação do dólar afeta a sua vida? Ou por que isso importa para nós que estamos aqui no Brasil? Ah, tô nem aí se o dólar aumentou ou diminuiu. Isso não me afeta não, irmão. Será? É o que vamos ver agora. Agora você deve estar se perguntando, o que influencia a variação do dólar? Há vários fatores, entre eles o princípio básico da economia chamado lei da oferta e lei da demanda. Esse princípio é bem fácil de entender. Quanto mais pessoas querem um produto, mais caro ele fica. E quanto menos pessoas querem um produto, procuram menos, mais barato ele fica. Agora vamos transferir isso para o dólar. Logo, se tem uma reserva de dólares baixa aqui dentro do Brasil, ou seja, menos dólares circulando dentro do nosso país, o valor da moeda americana fica mais alto. E quando existe muitos dólares circulando dentro do Brasil, ele fica mais barato, ou seja, o dólar desce. Tá, Isaac, beleza, tudo bem, mas vamos lá. Por que o dólar é referência mundial? Muito simples. Os Estados Unidos ganharam fôlego no cenário econômico ao longo do século XX, com o crescimento de sua participação no comércio exterior e o fortalecimento da sua economia após as guerras mundiais na Europa. Os Estados Unidos são considerados a principal economia do mundo e isso garante ao país a chance de ditar algumas normas mundiais. E foi com essa vantagem americana que o inglês se tornou a língua universal e o dólar a principal moeda do mundo. E o dólar, por ser a moeda que dita a economia mundial, todos os países fazem as transações em dólar. Assim, quando o governo ou empresas brasileiras compram ou vendem algo de outro país, o dinheiro usado é o dólar e não o real. E é por isso que os países têm reservas financeiras em dólares. E é por isso também que o dólar está sempre estampado nas manchetes de noticiários de todo o mundo. Pois o que acontece com o dólar tem um poder de afetar todas as moedas. Por exemplo, quando você vai ao supermercado e compra produtos importados, eles possuem o preço do dólar embutido no valor final. Se o dólar comercial estava alto quando a rede de supermercados comprou aquele produto para revender, o produto chega mais caro na prateleira para você. A variação do dólar, na maioria das vezes ou quase sempre, o valor vai impactar no seu bolso. Com isso, o seu poder, o meu poder de compra, vai diminuindo. E aí a mesma coisa acontece com passagens aéreas e viagens para o exterior. Bom, para conceituarmos o porquê o dólar sobe e desce, temos que entender primeiro que existe dois tipos de dólar. O dólar comercial e o dólar turismo. Dólar turismo é o que pode ser comprado por pessoas físicas. Por exemplo, você precisa viajar para os Estados Unidos, daí você vai ao banco e faz o câmbio do seu dinheiro. Ou seja, você tem a sua moeda, que é o real, e faz o câmbio para dólares. Veja bem, vamos supor que você tenha 10 mil reais aí para a viagem. Ah, eu quero fazer um câmbio desse dinheiro, Isaac. Bom, o dólar hoje está na faixa de 5,38. Então, os seus 10 mil reais é equivalente a 1.858 dólares americanos. Deste pequeno exemplo, você já começa a observar que o dólar em alta não é coisa boa. Dólar comercial é aquele negociado por empresas ou instituições financeiras. Ele costuma ser mais barato que o dólar turismo, justamente pelo volume das transações. Haja vista que as empresas e as instituições movimentam grandes quantias. Quando você vê o noticiário, o mais comum é que as reportagens estejam falando sobre o dólar comercial, uma vez que este é o que impacta a nossa economia. Essa aula básica de economia ela é necessária para você concatenar as ideias que agora eu vou passar de fato porque o dólar sobe e porque o dólar desce. Bom, dito isso, a alta e a queda do dólar ela é multifatorial, ou seja, existem vários fatores que fazem isso acontecer. Mas agora eu vou te passar os principais. Vamos lá, então vamos começar os pontos por que o dólar sobe. Déficit da balança comercial, mais importa do que exporta. Nesse caso, o nosso país mais importa do que exporta. Isto quer dizer que o Brasil compra mais produtos estrangeiros do que vende para outros países. Ou seja, sai muito mais dólares daqui de dentro do nosso país e diminui a nossa renda de moeda americana. Não se esqueça que as transações comerciais são feitas em dólares e não em reais. Lembra da oferta e da demanda que eu expliquei? Com menos moeda americana circulando aqui dentro, o dólar fica mais caro. Ou seja, o dólar fatalmente vai subir. Gastos no exterior. Uma comprinha em um site da China ou uma viagem de férias para a Disney parece ser inofensivo para a nossa economia brasileira, certo? Errado. Agora imagina você, boa parte da população brasileira fazendo isso. Quando gastamos em outros países, fazemos um movimento parecido com o das empresas. Jogamos dólares para o exterior mais do que os outros países jogam aqui para dentro. Olha a danada da oferta e da demanda aí de novo. E é assim que fica faltando dólar no Brasil. E o preço da moeda estrangeira, adivinha, sobe.
ou seja, o dólar sobe. Entenda, o conceito que eu vou passar aqui é um conceito meio leigo, mas é para você entender de forma mais clara. Se falta dólares americanos aqui dentro do Brasil, automaticamente o dólar sobe. Se nós estamos com mais dólares aqui dentro do Brasil, automaticamente o dólar tende a cair. Você entendeu agora? Juros nos Estados Unidos. É comum que os investidores tirem dólares aplicados em outros países para investir nos Estados Unidos. Se os juros nos Estados Unidos sobem, torna-se mais interessante para os investidores do Brasil tirarem o dinheiro daqui e aplicar lá, concorda? Com isso, diminuindo a circulação da moeda norte-americana em nosso mercado brasileiro, ou seja, o dólar sobe. Crises financeiras. A explicação é que os investidores não vão querer investir em uma economia que possa estar correndo risco. Com isso, eles acabam por vender suas ações, convertê-las em dólares, retirá-las daqui e adivinha, o dólar sobe. Bom, terminamos o conceito de alta do dólar, o dólar subindo, agora vamos falar da queda do dólar. 1. Superávit comercial. Agora, em vez de comprarmos mais produtos estrangeiros, nós estamos vendendo muito mais para outros países, ou seja, exportando. Nesse caso, entra mais dólares no Brasil do que sai. Com isso, a nossa reserva de dólar fica maior e o preço da moeda americana cai, ou seja, o dólar cai. Número 2. Gastos de estrangeiros. Quando atraímos mais turistas para o Brasil, eles chegam com as suas carteiras cheias de dólares para trocar pelo real e gastar aqui. Isso tem um nome, câmbio. Já ouviu falar? Com essa troca de câmbio, entra mais dólares dentro do nosso país e a nossa reserva fica mais robusta, derrubando o preço dos Estados Unidos. E adivinha? O dólar desce, meu filho. Número 3. Juros do Brasil. Você já deve ter ouvido falar da taxa Selic. Assim como funciona nos Estados Unidos, o governo brasileiro também pode mexer nos juros daqui, deixando o nosso tesouro direto mais interessante para os investidores internacionais, que com isso passam a investir seus dólares aqui no Brasil. E aí, oferta e demanda, lembra? Ou seja, mais dólares circulando no Brasil faz com que a moeda americana tenha déficit, isto é, o dólar cai. Bom, é isso, espero que tenha entendido e, sobretudo, gostado do conteúdo. Sempre posto vídeos explicativos uma vez por semana de conteúdos que geralmente geram dúvidas nas pessoas. Os assuntos variam de assuntos do momento ou assuntos atemporais. Se inscreva no canal para não perder nenhum conteúdo semanal. Até logo!